Isso não tem preço, tá? E aí você dá tarefa simples, você não vai pedir para a criança típica deixar de fazer as atividades dela para ajudar o aluno especial. Mas se ela terminar antes, se ela tiver de bobeira, ela pode ir lá pegar e ajudar um pouquinho. Faz bem para ela, faz bem para o menino, para a menina especial também. Tá? Eu recomendo que vocês façam isso a partir de segunda. Criem um crachá bem bonito, façam uma... Perguntem para os pais antes, perdão, se é possível, se eles acham a ideia bacana, se acham que vai atrapalhar o filho. Façam um roteirinho do que a criança tem que fazer para não atrapalhar o dia a dia dela na escola também. Mas é muito bacana mesmo. Não é o foco do curso, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso. O foco era inclusão escolar e pensei em escola regular com criança pequena. E também a linguagem, eu vou falar sobre linguagem, mas também pensando mais em crianças pequenas. Mas eu vou tocar no assunto de adultos daqui a pouquinho. Tá? Então, isso que eu queria ver com vocês agora. Chegou na parte que eu queria falar com vocês. Tem algumas opções que a gente pode fazer agora. Eu separei aqui uma parte bem pequena sobre resolução de problemas. Mas a resolução de comportamentos de problema é muito mais complexa e muito mais elaborada do que o pouquinho que eu pus aqui. Então eu queria ver com vocês se vocês acham que a gente tem que falar mais em resolução de problemas, que aí serve mais para adultos e adolescentes também, ou se a gente vai direto para a linguagem e dá uma pulada nessa parte. Tá. Então, vamos fazer uma votação, né? Érica, é possível modificar se a maioria topar? Pode? Tá. Porque não foi o plano inicial, mas muita gente veio me procurar, para falar disso. Então eu estou achando que pode ser relevante. Quem acha que a gente tem que ficar no conteúdo inicialmente programado, levanta a mão. Caramba. Linguagem Quem acha que a gente tem que falar de comportamento de problema? Eu acho que está bem clara a preferência do pessoal, né? Comportamento de problema. Mas tem gente que não levanta a mão. Caramba, nunca vi turma que não levanta a mão. Vai, vamos votar, não vale se abster. Quem acha que tem que falar de linguagem, mais levanta a mão. Quem acha que tem que falar mais de comportamento de problema? Tá, gente, só se a gente ficar até meia-noite para falar dos dois. Mas um pouquinho é igual nada, né? Ou você fala direito ou não fala. Eu acho que dá tempo de falar um pouquinho de linguagem. Então, gente, eu vou falar um pouco sobre comportamento e problema, tá? Mas a aula não foi preparada para isso especificamente. Então, eu vou pegar uns slides antigos que eu tenho, mas eu já faria diferente.
Pessoal, olha só, pensando direito, a gente tem que lembrar que vocês fizeram o curso baseado no currículo que estava lá, e estava muito mais focado em linguagem. Então, já que é um tópico de muito interesse, eu vou falar bem rapidinho, só para vocês terem uma ideia, mas não vai ser o foco do curso falar sobre comportamento e problema mesmo, tá? Depois, se a gente solicitar, se disponibiliza esses sites, aí pode ir mais rápido. Os slides posso. Não, mas se você ler, você não vai entender nada. Porque geralmente o slide é mais como uma dica para mim do que qualquer outra coisa. Então eu vou falar bem rapidinho, tá? Muitas pessoas vieram perguntar para mim assim, mas o curso é sobre crianças, adolescentes ou adultos severos, ou crianças severas, ou com alto funcionamento. E realmente o curso não está focado em alto funcionamento, tá? Está focado em criança pequena. Porque geralmente criança pequena não tem muitos problemas de comportamento, não estão tão estabelecidos quanto no adolescente ou no adulto. Então a criança pequena, independente se ela está muito severa ou não, geralmente é mais fácil de lidar, até por ser pequena. Então você lida menos com comportamento e problema. Mas eu tenho crianças que se mordem, esse menino de Belém, que eu estava dando exemplo até agora, que os colegas adoram, que não estava fazendo pareamento, ele é severo. Se não fosse tratado agora, ele seria um adulto severo. Ele tem dificuldades fortes de aprendizagem. Ele se morde forte. De vez em quando ele morde os outros. Mas ele é severo. Mas por ser criança, mesmo sendo severo, a gente consegue fazer um trabalho de inclusão. Que está sendo muito bom, muito bom. Porque a escola deu essa abertura toda. Tá? Então não estou falando de severidade, eu estava falando de mais para criança. Quando você pega um adolescente ou um adulto severo, o trabalho é completamente diferente desse. Eu já entro num trabalho de resolução de resolver comportamento e problema. E quando adolescentes e adultos são muito fortes, é muito difícil resolver comportamento e problema. Você tem que usar alguns procedimentos que a gente não usa de jeito nenhum com crianças, ou usa muito raramente. Por exemplo, existe um procedimento que se chama time out, tempo fora, que na tradução para uma tradução leiga é colocar de castigo, tá? Que acaba sendo um procedimento aversivo do tipo que eu falei que a gente não faz. Mas é um procedimento que, em alguns casos raros, e com a aprovação da família, por escrito, a gente faz, que consiste em, se a criança faz alguma coisa muito inadequada, como bater nos outros, ou atirar cocô na parede, ou sei lá, alguma coisa bem grave desse tipo, a gente coloca ela no time-out, ou seja, a gente coloca ela de castigo por algum tempo. Tá? É raro, mas a gente usa esses procedimentos quando outros não dariam tão certo. São procedimentos modo desesperado. Ou a gente faz isso ou não vai se dar bem. Mas mesmo assim a gente precisa de uma aprovação minuciosa e dos objetivos bem descritos. Como eu trabalho só com crianças, eu nunca fiz esse tipo de procedimento, porque não foi necessário. Mas eu, claro, conheço como funciona. E estava até contando que a partir da semana que vem eu vou entrar em contato com esse tipo de caso. Eu vou fazer uma consultoria para uma empresa em Marília que chama Espaço Potencial. Não sei se vocês já conhecem, ouviram falar. Marília aqui no estado de São Paulo mesmo. E eles me chamaram para lidar justamente com esse tipo de caso. Então eu vou ter que, a partir da semana que vem, usar esses procedimentos de resolução de comportamentos e problemas mesmo. Tem vários. O que eu quero contar para vocês não é como resolver cada um desses comportamentos e problemas, porque eles são muitos e variados. É dar uma direção geral do que a gente faz em caso de comportamento e problema. Então vai ser relativamente rápido e depois a gente vai falar de linguagem, tá? Então, gente, assim como para ensinar, quando a gente vai resolver comportamento e problema, a gente tem que saber de onde estão vindo esses problemas, o que está mantendo esses problemas, o que está fazendo com que esses problemas ocorram. E o que a gente faz, semelhante ao que a gente faz para ensinar, é também uma análise funcional, para identificar mesmo de onde esses problemas vêm, tá?
Então, assim, a análise funcional, eu não vou ficar falando muito da teoria, mas a análise funcional é qualquer demonstração empírica de uma relação causa e efeito. Então, isso aqui é uma relação funcional. Toda vez que eu pego a garrafa e levanto, a água levanta. É uma relação causa e efeito muito clara, é uma relação funcional. Na análise do comportamento, a gente tem usado esse termo, para identificar quais elementos do ambiente estão mantendo o comportamento problema. O que acontece antes, o que acontece depois do comportamento problema que faz com que ele continue ocorrendo. É bem aquela ideia do contexto, resposta e consequência. Qual é a consequência e qual é o contexto que estão mantendo o comportamento problema, ok? E geralmente o nosso principal foco é mais nos reforçadores. Porque uma coisa tem que ficar muito clara: se um comportamento está ocorrendo em grande frequência, é porque ele está sendo reforçado. Tá? Então, não por você necessariamente, mas ele está sendo reforçado. Então, como que a gente lida com isso? Primeira coisa, a gente tem que identificar qual é esse reforço para modificá-lo ou retirá-lo se for o caso. Tem algumas pesquisas dizendo que só tem um jeito mesmo de resolver comportamento de problema, e é fazendo uma análise funcional empírica, uma análise funcional experimental antes. Porque se você simplesmente tenta descrever o problema ou falar eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, as pesquisas que tentam fazer esse tipo de coisa mostram que não funciona. Ou seja, você precisa fazer uma análise funcional experimental. E eu vou dizer muito brevemente como se faz isso. Não é difícil, mas requer alguns recursos que às vezes a gente não consegue encontrar facilmente. Tá? Isso aqui não importa. Primeira coisa, a gente foca na função, não na forma do comportamento. Lembra que eu já falei isso? Não nos importa o que o comportamento parece ser. Nos importa por que ele existe, o que ele recebe, qual é a função desse comportamento. Então a gente agrupa, a gente divide os comportamentos não pelas aparências dele, mas em classes funcionais. Se o garoto ou a garota se bate para ganhar coca, faz assim, para ganhar coca, para ganhar coca, todos esses comportamentos são um comportamento só, cuja função é ganhar coca, ok? Então não importa que eles tenham formas diferentes, se eles têm a mesma função, eles são o mesmo comportamento. Eu vou focar só nas coisas importantes, tá? Uma coisa interessante na terapia ABA, diferente das outras terapias, é que para nós o comportamento problema não é representativo de um problema mental intrínseco, subjacente. Para nós, o comportamento problema observado é o objeto de interesse em si. Então a gente não usa o comportamento que a gente observa como se ele fosse um exemplo do comportamento interno problemático. O comportamento que a gente está observando é o nosso foco em si. Vocês conseguem entender essa ideia? Nossa unidade de análise é a pessoa como um todo. Na análise de comportamento, isso entra um pouco em filosofia, a gente não acredita na divisão entre mente e corpo. Para nós só existe uma coisa, o organismo, ok? Então a nossa análise é sempre em cima do organismo, não em mente e corpo. Tá? A gente não fala que a pessoa bebeu água porque estava com sede. Sede dá a impressão de uma coisa interna. A gente fala, a pessoa bebeu água porque ela comeu muito sal, igual eu estava explicando aqui da questão da motivação. A pessoa... a gente não diz que a pessoa bateu na outra porque estava com raiva. Isso também parece um estado interno. A gente diz, a pessoa bateu na outra porque ela roubou o brinquedinho. A gente tenta analisar o que ocorreu no ambiente que produziu aquele comportamento, ao invés de ficar procurando dentro da cabeça. Porque a gente só vai conseguir mexer no que aconteceu no ambiente. E tudo nos leva a crer, as centenas de pesquisas que nós fizemos, que é olhar para o ambiente que realmente importa. É lá que a gente consegue solucionar o problema, resolver comportamento inadequado. Então vocês lembram disso, né?
Lembra que a gente viu isso? A motivação faz com que a gente se comporte, produz uma consequência que reforça ou pune essa resposta. Isso acontece no contexto e o contexto passa a controlar a resposta. Tá? Então, quando a gente fala de comportamento problema, a gente quer identificar o que é isso, de preferência a gente conseguir, principalmente o que é isso que está mantendo o comportamento e por que ele está ocorrendo nesse contexto, e quais são os contextos em que isso ocorre. Mas lembrando